E aí, meu amigo e minha amiga, se você está vendo esse vídeo aqui é porque certamente você está interessado em entender melhor a lei de abuso de autoridade. Lei de abuso de autoridade que cai em diversos concursos, em todos os concursos da área de segurança pública, incluindo aí também concursos para guarda municipal e também, claro, nos concursos da área jurídica. Então, é uma lei de extrema importância para você que quer fazer esse tipo de concurso público. E hoje ela, por ser uma lei nova, ter vindo revogado a lei anterior, que era de 65, ela está muito em voga, está muito cobrada nos concursos. Então vamos resolver aqui algumas questões da lei de abuso de autoridade para a gente ir treinando para os concursos que vamos fazendo aí, né? Então, meu amigo e minha amiga, vamos lá, vamos começar. Diz essa primeira questão, que é do cargo de sargento de polícia militar do Mato Grosso do Sul. Diz, tendo em vista as disposições gerais da Lei 13.869, que define os crimes de abuso de autoridade, é incorreto. Então, nós estamos procurando a afirmação incorreta. Vamos marcar aqui para não esquecer. E diz assim, letra A. Constitui crime de abuso de autoridade a conduta praticada pelo agente público com a finalidade específica de beneficiar a si mesmo ou a terceiro. Olha só. O artigo 1º, no parágrafo 1º, diz que para que você pratique o crime de abuso de autoridade, você precisa ter uma finalidade específica. É preciso ter uma finalidade específica. Então, o que está incluso nessa finalidade específica? A intenção, o dolo de beneficiar a si próprio, de beneficiar a terceiro ou prejudicar alguém ou beneficiar a terceiro, e também por mero capricho ou satisfação pessoal. Então, para que você cometa um crime de abuso de autoridade, não basta que você seja um agente público e não basta que você pratique uma das condutas previstas ali a partir do artigo 9º, que é quando começam os crimes, as condutas típicas de abuso de autoridade. Em toda essa situação, além de você ser um agente público e de praticar a conduta, é preciso que você na prática dessa conduta, você venha a ter uma intenção, uma finalidade específica nessa conduta. Então, e essa finalidade específica é essa, é agir por mero capricho ou satisfação pessoal, você pratica aquela conduta criminosa com a intenção de se satisfazer pessoalmente, é um capricho seu, ou para beneficiar a si próprio, para prejudicar a terceiro, para beneficiar a terceiro. Okay? Então vamos lá. Constitui crime de abuso de autoridade a conduta praticada pelo agente público com a finalidade específica de beneficiar a si mesmo ou a terceiro. Isso é verdade. Então, beneficiar a si mesmo ou a terceiro é uma das finalidades específicas para o crime de abuso de autoridade. Então, nós temos aqui correto, né? Temos aqui correto. E a gente está procurando a incorreta. O agente público, servidor ou não, que no exercício, letra B, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-la, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído, comete crime de abuso de autoridade. O agente público, servidor ou não, olha só, isso aqui é importante, para você cometer crime de abuso de autoridade e para você ser agente público, você não precisa ser servidor, pode ser um servidor ou não, que no exercício das suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuso do poder que lhe seja atribuído, comete crime de abuso de autoridade. Correto também. Correto também. Isso aqui está também no artigo 1º, ok? Então vamos ver a próxima. Constitui crime de abuso de autoridade a conduta praticada pelo agente público com a finalidade de prejudicar outrem. Sim. Você pode querer beneficiar a terceiro, você pode querer prejudicar a terceiro. Isso aqui também, beneficiar, aliás, de prejudicar, que é prejudicar, mas pode ser também beneficiar. Também a finalidade específica da lei de abuso de autoridade, que também está lá no parágrafo 1º do artigo 1º. Então vamos para D. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas pode configurar abuso de autoridade. Olha só, a divergência na interpretação de lei.
ou avaliação de fatos. Então, se eu interpreto mal uma lei, ou avalio mal as provas, o que é que você acha? Mesmo que você não tenha lido na lei. Ora, se eu estou interpretando mal a lei, eu estou cometendo um crime por interpretar mal a lei, eu não tenho a intenção de prejudicar ninguém, é a minha interpretação da lei. E a avaliação que eu fiz dos fatos, cheguei a determinada conclusão. Então é óbvio que aí não há finalidade específica de prejudicar ninguém. É claro que aí você não está só por isso agindo de má fé, você não está com o dolo de prejudicar alguém, de beneficiar a si próprio, de satisfazer a um capricho pessoal. Nada disso. Então, por isso, o parágrafo 2º do artigo 1º diz que a divergência na interpretação, na avaliação dos fatos, não configura abuso de autoridade. E aí a letra D diz que sim, que configura abuso de autoridade. Então, essa aqui é a incorreta, essa é a errada. E a letra E, por fim, constitui crime de abuso de autoridade a conduta praticada pelo agente público por mero capricho ou satisfação pessoal. A gente já viu, também está lá no parágrafo 1º do artigo 1º. Okay? Então, essa daqui é uma afirmação correta. A gente está procurando a incorreta, então, letra D é o gabarito da questão. Ok? Então, vamos ver mais uma. Essa é de promotor de justiça de 2021. A Lei 13.869 dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público. Sobre os aspectos administrativos e a nova legislação, assinale a correta, a alternativa correta. Então, vamos marcar aqui para não esquecer. Estamos procurando a correta. A nova lei não se aplica aos membros do Ministério Público e do Judiciário. Isso aqui é falso. A lei se aplica a todo e qualquer agente público. Em tese, qualquer pessoa poderia praticar o crime de abuso de autoridade. É claro que determinadas funções que você exercer, cargos que você exercer na administração, você não vai ter a oportunidade, não vai ter como você praticar aquela conduta. Por exemplo, se você não é delegado de polícia, como é que você vai prender e interrogar uma pessoa arbitrariamente, se você não é delegado de polícia? Se você não é juiz, como é que você vai determinar certa medida com a intenção de prejudicar alguém ou beneficiar a si próprio ou a terceiro, ou por mero capricho pessoal? Então, é claro que na prática, só alguns agentes públicos poderiam praticar, mas em tese, se a situação, se a circunstância lhe permitir, qualquer agente público pode cometer o crime de abuso de autoridade. E a lei vai nessa amplidão. Ela diz que qualquer agente público, remunerado ou não, que tenha cargo permanente ou não, enfim, qualquer agente público pode, em tese, cometer crime de abuso de autoridade. E aí os membros do Ministério Público não estão excluídos nem do Judiciário. Aliás, a lei, quando ela diz quem são os agentes públicos que podem cometer o crime de abuso de autoridade, ela faz questão de citar alguns. E aí cita Ministério Público, cita Judiciário, cita os três poderes, as esferas. Então, aí a lei é só exemplificando, porque são justamente os agentes públicos que mais terão a oportunidade, se quiserem, cometer o crime de abuso de autoridade. Então, essa daqui já está errada, porque ela diz que membros do Judiciário e do Ministério Público não podem comportarem em violação à autonomia funcional, nada a ver isso daqui. Então, essa está errada. Vamos para a letra B, que ficou grudadinho aqui. Faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, a sentença que reconhecer ter sido o ato praticado em legítima defesa ou no exercício regular de direito. A lei diz isso, a lei diz justamente isso. A gente sabe que existe a independência de instâncias. Você praticou determinada conduta, se essa conduta puder ter reflexo em mais de uma esfera, por exemplo, na penal, na civil, na administrativa, você vai ser julgado, você vai ser processado, você vai responder nas três esferas, né? Nas esferas que aquilo tiver importância. Agora, o resultado de uma esfera, o normal, a regra é que não interfira na outra. Por exemplo, você poderia ser
condenado na civil, absolvido na administrativa, na penal. Então a regra é que uma esfera não interfira na outra. Só que a lei cria algumas exceções. Em algumas situações, caso você seja absolvido, por exemplo, aqui nesse caso, né, de legítima defesa, você tenha sido absolvido na esfera penal, isso já não permite você discutir mais os fatos, se houve a conduta ou se você foi o agente que praticou o crime. Já faz a coisa julgada ali nos outros âmbitos, nas outras esferas. Por quê? Porque se na esfera penal, primeiro, porque na esfera penal você tem um processo geralmente mais demorado, mais cauteloso, que exige mais provas, por ser um direito mais grave, a sanção que pode ser aplicada ao agente pode ser mais grave, é mais restritiva da liberdade da pessoa, enfim, dos direitos. Então, é um processo mais, digamos assim, mais cuidadoso, em tese. Então, se na esfera administrativa, se na esfera penal, o juiz concluiu que o crime não existiu, por exemplo. Então, por que você vai nas outras esferas ainda responder? Nem existiu o crime, nem existiu a conduta. Se na esfera administrativa o juiz reconhece que houve a conduta, mas diz que houve um Estado, uma das excludentes de estudo, legítima defesa, Estado, enfim. Então, a lei de abuso de autoridade, ela diz, olha, nos casos em que houver excludentes de licitude, aí ela cita as 4 excludentes de licitude, já não se discute mais isso nas demais esferas. Então, letra B diz, faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido ato praticado em legítima defesa no exercício regular de direito, está correta. Está correto, faz coisa julgada sim. Então vamos marcar aqui, letra C, que vai ser o gabarito da questão, e vamos ver as demais. Caso seja reconhecida em sentença penal a negativa de autoria ou a inexistência do fato imputado como crime de abuso de autoridade, a responsabilidade administrativa pelo mesmo fato praticado por agente público poderá ser apurada caso seja obtida nova prova não considerada na sentença penal absolutória. Isso aqui é proibido, né? A lei diz que uma vez reconhecida a negativa de autoria, né? Aqui a autoria e inexistência do fato, a negativa de autoria. Então, na sentença penal disse, olha, fulano, o réu, não praticou. Então, a autoria foi negada, foi reconhecida que não existiu autoria. Ou a sentença penal diz, o crime sequer, a conduta sequer existiu. Então, nesse caso também faz coisa julgada, e aí não se discute mais nas outras esferas. Por isso, a questão está errada, porque ela diz que poderá ser discutido. Não poderá, não. Fez coisa julgada também. Letra D. A aplicação de sanção administrativa pela prática de ato tipificado também também na legislação como crime de abuso de autoridade não depende do trânsito em julgado da condenação criminal correlata. Correto. Uma coisa não tem a ver com a outra. Todavia, a sanção administrativa aplicada será anulada em caso de sentença penal absolutória por insuficiência de provas. Então, isso aqui está errado porque, nesses casos de absolvição por insuficiência de prova, ali não se chegou à conclusão que aquele réu era culpado, não. Simplesmente não houve prova. Então, não, porque uma coisa é certa: se eu sou condenado, o juiz chegou à certeza de que eu pratiquei o crime. Se o juiz me absolveu porque reconheceu que o crime sequer existiu, então o juiz também, no processo, chegou-se à conclusão de que eu não sou culpado, porque a conduta nem existiu. Se o juiz é convencido de que a conduta existiu, mas não fui eu que pratiquei, ali é levado provas suficientes para o processo para dizer que não fui eu que pratiquei, por exemplo, eu nem estava no local, enfim, não fui eu que pratiquei, eu não tinha como ter praticado, então o juiz sai convencido de que eu não pratiquei a conduta e ele me absolve
não por insuficiência de prova, mas pela certeza de que a autoria do delito não é minha, não fui eu que pratiquei. Então, ali a gente sai com a certeza de que aquela pessoa é inocente, tanto ou porque não houve a conduta, não houve o crime, ou porque houve o crime, houve a conduta, foi provado isso, mas foi provado que não fui eu. Então, eu estou limpo, né? Então, nesse caso aqui, que é provado que a pessoa não praticou a conduta, né? Ou porque a conduta nem existiu, ou porque ficou provado que existiu a conduta, mas não foi essa pessoa, faz coisa julgada essa sentença penal, faz coisa julgada nas outras esferas. Agora, veja o que a questão diz. Ela diz que foi absolutória por insuficiência de provas. Então, não se sabe quem praticou o crime. Então, não foi descartado que fui eu, apenas eu não fui condenado, porque para condenar é preciso ter provas, né? É uma coisa muito grave. Então, não pode condenar sem prova. E aí o agente foi condenado sem prova. Então, nessa hipótese aí, a lei não traz exceção à separação de instâncias. A instância penal não vai interferir na administrativa. E a questão de todavia a sanção administrativa aplicada será anulada. Então, não será anulada. A insuficiência de provas não faz com que essa sentença penal interfira em outras esferas, ok? Então, a alternativa errada também, resolvemos mais uma questão. Vamos para mais uma, para a gente ver como a gente se sai. CESP, que é do DEPEN, né? Agente Federal de Execução Penal, de 2021. Em cada um... Isso aqui não interessa, vamos direto para cá. O Ministério Público perdeu o prazo para oferecer denúncia relativa a um crime de abuso de autoridade. O Ministério Público perdeu o prazo para oferecer uma denúncia relativa a um crime de abuso de autoridade. Crime de abuso de autoridade processado mediante ação penal pública incondicionada. 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 O Ministério Público, sabendo, deve apurar e deve processar. Nessa situação, apesar de esse tipo de ação ser pública incondicionada, okay, admite-se a apresentação de ação penal privada subsidiária da pública. Sim, a ação penal em crimes de abuso de autoridade deve ser promovida pelo Ministério Público e não precisa de ser, não é condicionada, não precisa de representação da vítima. Mas e aí, se o Ministério Público nada fizer, a vítima vai ficar olhando para o horizonte, vendo o tempo passar, o criminoso ficar impune? Não, aí a lei cria. Isso aqui não está só na lei de abuso de autoridade, isso já está previsto no Código de Processo Penal. Então, é possível sim que a vítima, olha, o Ministério Público não fez nada, ficou inerte, eu, vítima, vou atrás da persecução penal. Então, eu apresento uma queixa, né, que a gente chama de ação penal privada subsidiária da pública. Eu apresento uma queixa-crime e o processo é iniciado, ok? Então, isso aqui está o quê? Correto. Está correto. Está correto. Questão correta. Okay? Vamos agora para essa questão que é de procurador jurídico, Prefeitura de Guarujá, feita pela VUNESP em 2021. Os crimes da lei de abuso de autoridade são de ação penal privada. A gente acabou de ver, questão anterior, que a ação é penal pública incondicionada à representação da vítima. Então, ação penal pública incondicionada. Então, letra B, pública condicionada à representação. Letra A, privada. Está grudado aqui, não vi. Letra A, privada, não. Só se for subsidiária da pública, mas aí é só se a ação penal pública incondicionada não ocorrer. Letra B, pública condicionada à representação do ofendido, não. Pública condicionada à conclusão do processo administrativo, não, até porque as instâncias são independentes. O cara pode estar respondendo em uma instância enquanto responde na outra, então também não. Pública incondicionada, não se admite ação subsidiária da pública, então até aqui está correto, né? Ela é incondicionada, mas admite sim, como a gente viu na última questão, admite sim a subsidiária, admite sim. Então,
também está errada. Pública e incondicionada, letra E. Pública e incondicionada, admitindo-se, contudo, ação privada subsidiária. Foi o que a gente viu na última questão, correto, gabarito da questão. Ok, grave isso. Vamos também, esse assunto, conforme eu disse anteriormente, está lá onde trata de ação penal, que é o artigo 3º, parágrafo 1º, que trata da subsidiária, né? Próxima questão, essa questão, deixa eu ver, essa questão, a gente já viu essa? Não. Segundo os dispositivos da Lei 13.869, que define os crimes de abuso de autoridade, acerca dos efeitos da condenação e das penas restritivas de direito, assinala a afirmativa correta. Então, vamos procurar aqui a afirmativa correta, já vamos marcando aqui para não esquecermos. A gente sabe que a lei trouxe a possibilidade de... a lei trouxe a previsão de que a condenação na esfera penal vai ter alguns efeitos para a esfera administrativa, para a esfera civil. Os efeitos é tornar certa a obrigação de indenizar, tornar a pessoa inabilitada para o exercício de cargo público e também a perda do cargo público. Em algumas situações vai haver perda de cargo público ou inabilitação. Em todas as situações vai haver a certeza da obrigação de indenizar. Olha, as penas restritivas de direito podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. Artigo 5º, parágrafo único, diz isso. Então, a gente já achou o gabarito. Então, as penas restritivas de direito podem ser aplicadas cumulativamente. Então, eu estava falando agora de efeitos da condenação, mas a primeira é sobre penas, né? Pena substitui a pena privativa de liberdade, e aí lá é possível você prestar serviço à comunidade, por exemplo. E aí, se você for cumprir uma pena restritiva de direito em substituição à privativa de liberdade, você pode cumprir uma pena, a outra pena, ou as duas. A sentença é quem vai dizer, o juiz é quem vai dizer, eu quero substituir essa pena por essa, eu quero substituir essa pena por aquela, ou eu posso substituir essa pena por mais de uma pena, né? Por duas penas. Então, a letra é a correta porque diz que as penas restritivas de direito podem ser aplicadas autonomamente ou cumulativamente. Isso tem a previsão no artigo 5º, parágrafo único da Lei de Abuso de Autoridade. Letra B. Deve o juiz, a requerimento do ofendido, olha só, deve o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor máximo da reparação dos danos causados pelo crime, considerando o caráter punitivo da obrigação de indenizar. Olha só, isso aqui, se você leu só uma vez a lei, ou estudou, teve pouco contato com a lei, você vai ficar tentado a responder isso aqui como verdadeira. Mas ela tem uma pegadinha, ela tem algo aqui para você deslizar na questão. Porque o restante está correto. O que está errado é isso aqui. Na sentença, o juiz deve fixar, se o ofendido pedir, se a vítima pedir, ela deve fixar o valor mínimo e não o valor máximo. Então, o erro da questão está aí. Então, errada. Letra C. A perda do cargo, do mandato da função pública decorre automaticamente da condenação por crime de abuso de autoridade? Não decorre. O parágrafo 4º, no inciso 3º, ele diz que a pena, essa aqui é o que? Perda do cargo, a pena de perda, o efeito da perda do cargo, ela não é automática. Ela precisa ser motivada e ela também precisa ser uma situação de reincidência. Então, a perda do cargo, mandato ou função, ela não é automática. Ela depende de quê? Ela depende de fundamentação na sentença,
E nessa fundamentação, o juiz vai precisar demonstrar que houve também a reincidência, né? Reincidência, nada de perda automática, nada de efeito automático, ok? O efeito da inabilitação para o cargo, como eu já disse, assim como o da perda do cargo, eles não são automáticos, dependem de fundamentação. E aí a questão está errada também. Letra E. Em caso de reincidência em crime de abuso de autoridade, é prevista pena de inabilitação para o exercício do cargo. Olha aqui. Reincidência, ok, né? Na inabilitação, que é a hipótese do inciso 2º, é preciso haver reincidência, assim como na hipótese da perda. Ok, até aqui tudo bem, tudo ok. Mandato à função pública pelo período de 2 a 8 anos. O erro está nesse período aqui. Não é 2 a 4, não é 2 a 4 anos, é 1 a 5 anos. 1 a 5 anos, ok? Então, errado, né? Letra E. O sujeito ativo do crime de abuso de autoridade poderá ser condenado a pena restritiva de direitos cumulado com a privativa de liberdade? Não, porque as penas restritivas de direito elas são substitutivas, elas servem para substituir a privativa de liberdade, né? Então, não faz sentido, está errado. Vamos agora, então, para a próxima questão, que é da Sargento de Polícia Militar 2021 também do Mato Grosso. De acordo com a Lei 13.869, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade, haverá o crime quando o agente cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar depois das 5 horas e antes das 21. Isso aqui também, se você estiver lendo rapidamente a questão, ou tiver lido rapidamente a lei, ou poucas vezes a lei, você pode correr o risco de ficar tentado a marcar isso como verdadeiro. Mas isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Por quê? Porque ele inverte. Aqui é antes das 5 e aqui é depois das 21. Porque depois das 5 e antes das 21 é durante o dia, né? Durante o dia e o início da noite. Não é. É antes das 5 o quê? Antes das 5 da manhã é madrugada, né? E depois das 21. Então ele troca isso aqui. Depois das 21 já é a noite já começando a ficar avançada, né? Então o erro está nisso, trocar. Se ela trocar o antes por depois e o depois por antes, então ficou errada a questão. Letra B. Ingressar à revelia da vontade do ocupante em imóvel alheio ou às suas dependências. Ingressar à revelia da vontade do ocupante em imóvel alheio ou suas dependências. Sim, isso aqui é crime. Isso aqui é crime. A lei não fala em nenhuma circunstância, não fala se a pessoa foi prestar socorro, então foi só a forma genérica. A forma genérica é isso mesmo. É você entrar em imóvel alheio sem a permissão, é abuso de autoridade. Claro, desde que você seja um agente público, desde que você tenha a finalidade específica, né? Mas aqui a gente está falando de conduta apenas, da tipicidade. Então essa daqui está correta. Letra C. Permanecer em imóvel alheio ou suas dependências sem determinação judicial para prestar socorro. Veja como é diferente isso daqui. Essa daqui, ela coloca aqui a exceção. Prestar socorro pode. Prestar socorro você pode entrar sem a permissão. Então, é errada. Letra D. Ingressar em imóvel alheio ou suas dependências quando houver fundados indícios de situação de flagrante delito. Também está errada, porque no flagrante delito é permitido. Letra E. Adentrar em imóvel alheio ou suas dependências quando houver fundados indícios de necessidade de ingresso em razão do desastre. Também está errado, porque em razão do desastre também é permitido. A lei permite. Ok? Então vamos agora à próxima questão. Questão de delegado de polícia do Paraná. Sobre a lei de abuso de autoridade que dispõe sobre
sobre a Lei 3.869, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade, assinale a alternativa correta. Vamos lá, alternativa correta. Vamos marcar aqui para não nos esquecermos. Letra A. O interrogatório pode ser realizado em período de repouso noturno? Em regra, não. Sem que a realização do ato constitui abuso de autoridade nas hipóteses de cumprimento de previsão preventiva, temporária e captura em flagrante, ainda que sem a concordância do preso. Olha, a gente só pode proceder ao interrogatório no período de repouso noturno em duas situações. A regra é que não se faz, mas tem exceção. Quando ocorreu um crime em flagrante, então foi conduzido um preso até a delegacia e aí se faz todo o procedimento imediatamente, né? Então o interrogatório pode ser feito, é autorizada que o interrogatório seja feito durante o repouso noturno, na hora que chegar. Então essa é uma exceção. A segunda exceção é se o preso, né, se dispuser, né, aceitar livremente, concordar, então se pode fazer. Não é o caso aqui dessa alternativa, que diz também que na prisão preventiva e temporária poderá ser feito o interrogatório, ainda que sem a concordância do preso. Então o erro está aí. Nesses dois casos de prisão preventiva e temporária, seria necessária a concordância do preso. Seria desnecessária a concordância na questão do flagrante, mas a alternativa coloca essas outras opções também. Então, errada, né? Nós estamos procurando a correta. É típica, letra B, é típica a conduta da autoridade que deixa de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra esse preso, a sua família ou a pessoa por ele indicada. Então, correta, né? Correta. Está na lei, é crime de abuso de autoridade, e antes de ser crime de abuso de autoridade já era uma previsão na legislação penal brasileira. Agora, a lei 13.869, ela diz, isso aqui é abuso de autoridade, não faça, porque isso aqui constitui conduta típica de abuso de autoridade. Okay? Letra C, os crimes de abuso de autoridade só se processam mediante representação da vítima? Não, né? Os crimes de abuso de autoridade são de ação pública incondicionada. Então, não precisa de representação da vítima, não. São ações públicas incondicionada. Incondicionada a quê? Incondicionada a representação do ofendido. Quem é que processa, que apresenta a denúncia? Ministério Público. De que forma? Não, de forma incondicionada. O Ministério Público sabe da ocorrência do delito e tem indícios da autoria, pode processar. Inclusive, gente, sem inquérito policial, né? Como a gente já sabe, a gente vai ver em outras oportunidades. É incondicionada. É atípica, letra D, atípica a conduta da autoridade que prossegue com o interrogatório de pessoa que tenha decidido exercer o silêncio. Olha, você decidiu exercer o silêncio, tem que ser respeitado. E essa lei, porque você não pode, já existe essa previsão de que você pode ficar em silêncio, aquilo ali pode ser usado, o que você disser pode ser usado contra você, então você tem como suspeito o direito de permanecer em silêncio. Então, se a autoridade policial recebendo a negativa sobre o interrogatório, não vou falar, não quero falar, ela deve respeitar. Se ela não respeitar, ela vai estar cometendo um crime de abuso de autoridade, ou seja, conduta típica, está na lei. O erro da questão está em dizer que é atípica, quando na verdade ela é típica, é crime de abuso de autoridade. Então, letra D está errada. E vamos por fim à letra E. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não serve como fundamento para afastar a configuração do abuso de autoridade. Isso aqui está errado. Isso aqui está errado porque o artigo 1º, no parágrafo 2º, ela diz o contrário. Ela diz, o artigo 1º, parágrafo 2º da Lei de Abuso de Autoridade, ela diz que a divergência na interpretação ou a avaliação dos fatos, o erro na avaliação dos fatos não constitui crime de abuso de autoridade. Isso é muito óbvio, nem precisava estar lá. Por que é muito óbvio? Porque a gente não sabe que para
para configurar o crime de abuso de autoridade é preciso ter uma finalidade específica de prejudicar alguém, de satisfação pessoal, de beneficiar a terceiro ou a si próprio. Se eu estou interpretando mal uma lei, se eu estou avaliando mal os fatos, eu estou errado, né? Eu estou enganado, eu estou cometendo um erro. Mas não existe a intenção. Eu estou avaliando desse jeito. É como eu acredito que essa lei deve ser interpretada. É como eu acredito que esses fatos aconteceram. Então não há finalidade específica. Não precisaria nem ter esse parágrafo segundo. O parágrafo primeiro, que fala da necessidade da finalidade específica, já daria conta. Agora, a gente sabe que a lei de abuso de autoridade, ela traz muitos crimes e, por exemplo, você trabalhar, por exemplo, com segurança pública, você tem que ter muito cuidado para não estar cometendo crime de abuso de autoridade. E não é só você estar cometendo, é de você ser suspeito de cometer. Então a lei foi muito feliz colocando esse parágrafo segundo para dizer, olha, veja bem, se você interpretou mal os fatos, se você avaliou, se você interpretou mal a lei ou avaliou mal os fatos, você não está cometendo crime de abuso de autoridade, não. Porque, claro, você não teve a finalidade específica, o dolo de prejudicar, de beneficiar, de se satisfazer um capricho seu. Então, a questão está errada por isso. Então, nesses casos aí sim, afasta-se a configuração do abuso de autoridade. É isso por agora. Até o próximo vídeo, até a próxima questão. Continue estudando. Não deixe de acompanhar aqui os nossos vídeos.